Boa noite, gente bonita. Vamos chegando. A gente atrasou uns minutinhos porque, né, a gente vai falar hoje de maternidade e isso que acontece de vez em quando. Mariana tá aqui porque Mariana resolveu mudar o horário hoje. O bebezinho da Leidiane também já foi dormir por agora. Então, a gente vai começar para falar um pouco, né, desse assunto tão maravilhoso que é ser mãe. Muitas pessoas, né, muitas mulheres que me acompanham aqui, que têm esse desejo, que passam por consulta, né, tentando chegar lá, as mamães que já estão em consulta de gestação, e eu vou convidar a Leidiane para ela se apresentar. Ela que é doula, é católica, então para aquelas mamães que buscam, né, essa parte da espiritualidade também durante o parto, ela também pode ajudar com isso. Então eu vou fazer o convite, só um pouquinho. Eu anotei também tudo que vocês falaram na caixinha pra gente seguir um roteirinho aqui. Leidiane, será que deu? Vamos ver. Agora foi. Oi, Olá, boa noite. boa noite, tudo bem? Bem, e você? Bem também, graças a Deus. Muito obrigada por você ter aceitado estar aqui comigo. Imagina! Eu que tenho que agradecer pelo convite, né? Por ter lembrado de mim para falar desse assunto tão importante, né? Pra gente já entrar no assunto, já vou pedir para você se apresentar um pouquinho. Uhum. Para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Leidiane, eu sou casada há 5 anos, vou fazer 5 anos agora em outubro. Tenho 4 filhos, né? A Esther, a Celina, o José e a Elisa. E sou enfermeira, né? Enfermeira obstetra, sou doula e sou católica. E estou aí nessa missão de que Deus nos dá, né? De gerar vidas e levá-las para Deus. Eu estava já há um tempo pensando, né, em quem eu poderia convidar para falar sobre esse assunto. Aí quando eu vi lá seu perfil, falei, não vai dar certinho. É Que exatamente bom, isso. que bom. E aí, eu vou me apresentar também. Então, meu nome é Luciana, eu sou nutricionista materno-infantil. Eu sou casada há 4 anos e eu tenho duas menininhas, Ana Clara e Mariana. Hum. E para a gente começar, eu queria te perguntar para você, o que é ser mãe? Eu acho que, primeiramente, eu gosto sempre dessa frase, né? Que ser mãe é um dom que Deus nos dá. Não é um direito nosso, né? Por Sim, muitas vezes a gente pensa, desde pequena, né? A gente sonha, vou ter 2 filhos, vou ter 3 filhos, não quero ter filhos. vou E ter um na verdade, casal. isso. E na verdade isso é uma graça de Deus, né? O dom que Deus nos dá é uma graça. Então a maternidade, para mim, ela é justamente essa graça. Não por méritos nossos, né? Nós não merecemos, mas Deus deseja nos dar, né? E eu levo ela muito como isso, como um dom que Deus me dá. Uhum. E quando Deus nos dá um dom, Ele nos dá as ferramentas, né, para usá-lo. Então, se Deus me deu o dom da maternidade, de ser mãe, Ele também me dá as ferramentas para que eu possa conduzir, né, essa maternidade, para que eu possa educar os meus filhos, formá-los. Então, Deus vai nos capacitando, né, cada dia mais. Uhum. E acho que é bem isso mesmo. Que eu tenho duas, você com quatro deve ouvir até mais. É como você dá conta, né? E acho que até o medo assim do primeiro bebê, né? Não sabe fazer nada, mas depois que o bebê nasce, as coisas vão dando certo, né? A gente vai aprendendo.
Uhum. É uma das frases que a gente mais ouve, né? Nossa, como que É, você dá conta de quatro? E a gente precisa entender que são crianças, né? São uhum, bebês. Aí. Os meus ainda, a maior tem 4 anos. Então, eles são crianças, eles não são. são monstros que você precisa domar, que você precisa, né, vencer todos os dias. Não, eles são crianças, então eles vão Uhum, ser formados. E essa formação, ela depende de mim, né? Como eu vou formá-los, né? Como eu vou colocá-los, inseri-los, né? Na vida e tudo. Então, esse dar conta, ele depende muito mais de mim do que deles. Né? uhum. Então, É o. eu sempre costumo responder, são crianças, né? São bebês. Então, se eu os coloco na rotina, né? Se eu os conduzo a Deus, se eu os formo, tudo isso vai ser consequência desse dar conta. E Uhum, isso é muito importante, porque reconhecer a dependência de Deus, né? Então, eu dependo de Deus para que eu dê conta de tudo. E mesmo assim, muitas vezes eu não vou dar conta de tudo. Né? Então, reconhecer essa dependência de que onde falta em mim, Deus vai lá e completa, né? Se uhum. hoje está faltando paciência, oh meu Deus, me dê mais paciência. E aí Deus vai lá completando essa falta de paciência. Então, dar conta, a gente nunca vai dar conta, né? Uhum, Mas reconhecer que Deus nos ajuda. sim. Acho que aí já entra no servir, né? Que a gente precisa aprender que agora tem uma criança ou mais, né? Dependendo da mãe ali. É, não é mais só a gente, né? Não é os E, nossos horários, é o bebê que não foi dormir na hora que era para dormir, e acordou antes da hora, e tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra, e a vida muda completamente, né? E hoje a uhum, gente precisa ser mãe, esposa, trabalhar, estudar. São muitas obrigações realmente, né? Eu acho uhum. ultimamente, nos últimos tempos, né? Vem essa responsabilidade para a mulher. Mas é impressionante como Deus dá força, né? Para que a gente consiga cuidar dessas coisinhas tão pequenas. Justamente. Você falando de, às vezes, né, as coisas fogem do controle, né? Às vezes a gente precisa se doar mais, servir mais. Talvez o maior segredo da maternidade é isso, né? Tanto a maternidade quanto a paternidade, né, em si. Quando a Uhum, gente vê que tem uma criança ali, né, um bebê ali, que ele precisa totalmente de nós, a gente automaticamente precisa esquecer de nós, né? Então, o mais difícil, vamos dizer assim, da maternidade é justamente a gente sempre esquecer de nós, né? Não como algo pesado, né? Algo que nos custa demais, mas deixar todo o nosso egoísmo, né? Aquilo que até então a gente levava só para nós, para um ser que depende de nós. Então, uhum, se um bebê acorda muito de madrugada, é porque ele precisa de mim. E que bom que ele tem a mim, né? Então, é lógico que a gente não quer embelezar tudo, né? Não só o mil maravilhas, nem só flores. É difícil acordar de é madrugada. difícil. Mas a gente precisa dobrar, né, tudo isso e vencer o nosso egoísmo. A maternidade tem muito disso, né? Deixar o nosso egoísmo de lado e ir ao encontro ao outro. Uhum. Depois que eu fui mãe, que eu percebi que eu realmente sou uma pessoa muito egoísta e muito sem paciência. Acho que o que eu mais peço para Deus é paciência, sabe? Teve uma Ah, fase. A minha também. maiorzinha tem 2 anos e meio, então tá naquele terrible two, as pirraças, muito choro. Essa fase, né? E aí Eles se eu descobrem, né, ficava. que eles são Hã? donos de tudo. É, Eles e pensam que eles são donos de tudo. acham, não tem nem tamanho. E eu ficava muito brava, sabe? Muito brava mesmo. E brigava, e era aquela coisa. Aí agora que eu aprendi a me controlar, né? Eu mantenho, né, respiro fundo. Aí até a pirraça é diferente, é uma pirraça mais tranquila. Verdade.
É tudo o que a gente precisa vencer a si mesmo, né? Amadurecer. Não tem É, como ser duas crianças. Algum adulto tem que justamente. ter nessa relação, né? Uhum. Então, Tem que a ter. gente precisa ser o adulto, né? A gente tem que amadurecer, não tem jeito. Uhum, É, e a maternidade nos convida a isso, amadurecimento. uhum, completamente. E acho que a cada criança, né, vai ficando mais. Acho que a maternidade vai ficando mais leve. Eu percebi isso depois que eu tive a segunda. E a gente vai realmente ficando mais madura mesmo, vai ficando mais fácil. Um fácil que não é Uhum. fácil, né? Mas vai ficando mais fácil. É porque eu acho que a gente aprende a escolher as batalhas que a gente quer lutar, né? Se a gente for lutar todas as batalhas que aparecem durante o dia, chega o final do dia, a gente é uma soldada abatida, né? Porque a gente não dá conta. Então a Não gente dá. precisa ir escolhendo, né, as nossas batalhas. Não é que o quarto, vai ser, a criança vai ser uma criança de toda forma, né? Mas a gente vai estar Uhum, diferente. Por vai. isso. É, a gente podia comentar também de como que na maternidade a gente lida com os sofrimentos que aparecem, né? Lógico que ninguém quer sofrer, e muito menos ver a criança sofrer, mas acontece, né? Faz parte. Uhum. Eu participei de um retiro, né, esses dias atrás, um retiro de silêncio. E lá falou algo que eu ficou Foi o gravado Ágape? muito. Oi? Foi o Ágape? Não, foi da Opus, em Brasília. Hum. Eu fiz um, era no Aí, Ágape. aí foi lá no Recanto dos Buritis, Hum, a Opus que organiza. E aí, uma coisa que ficou muito gravada no meu coração foi que amor, muitas vezes, a gente tem, né, na cultura, a impressão de que amor é muito bom, né? Aquele sentimento bom que nos envolve, que nos deixa apaixonada, né? Que nos faz ver borboletas e tudo. Mas o maior sinônimo do amor é o sofrimento, né? Quando a gente olha para a cruz, que foi, né, a maior prova de amor que já existiu, ela está totalmente atrelada ao sofrimento, né? Jesus sofreu. Então, se ele escolheu nos amar, ele também escolheu sofrer, né? Poderia ser de qualquer outra forma, né? Ele poderia nos salvar de qualquer outra forma. Poderia descer lá do céu, um monte de anjinhos cantando, né? Mas ele escolheu o sofrimento, porque essa é a maior prova de amor, né? E a maternidade sendo, né, tanto esse dom de Deus tão colado assim, atrelado a Deus, também é sofrimento, né? E como você disse muito sabiamente, não é um sofrimento só de mãe, mas às vezes de ver o filho sofrer, né? Quando um filho adoece, o nosso coração perde a paz, né? Quando ali durante o dia você vê, nossa, fulano tá esquentando, parece que vai dar febre. E aí pronto, acaba a paz do nosso coração. E isso, consequentemente, né? Ficou doente, né? Foi para o hospital. Tudo isso é um sofrimento muito grande para nós. Mas essa lição que eu tirei do retiro, e eu falei, eu quero levar isso para a vida, é que o maior sinônimo de amor é o sofrimento, né? Então, eles vão sofrer, nós vamos sofrer, mas a gente precisa levar isso para a redenção, né? Vamos dizer assim, atrelar isso a Jesus crucificado. Se ele sofreu, né? Quem é eu para não sofrer? justamente. É um tempo atrás, Ana Clara, a maiorzinha, ficou internada 4 dias. E aí teve aquela fase, né? Até descobrir o que que era, depois foi uma infecção de urina. Mas assim, ela é aquela criança assim, sobe, pula, corre, conversa, e lá no hospital, com acesso, com soro, com o médico entra, médico sai. Ela tava tão tristinha, gente, doeu tanto, mas doeu tanto. Foram 4 dias. Eu não sabe, não sei explicar o tanto que doeu. Acabou comigo esses 4 dias. E aí Uhum. eu olhava pra ela assim, tão murchinha, tão assim, e a gente reza, e a gente pede, chama o padre, faz tudo que tá no nosso alcance, né?
Aí, graças a Deus, passou. Aí, quando a gente chega em casa, volta, né, a criança normal. Aí fala, Uhum. ai, Deus, graças a Deus. Muito obrigada. E aí, Eu vivi vai indo, muito mas... isso com o José, né, no hospital. Como ele nasceu prematuro, ele ficou. Nós ficamos com ele 17 dias no hospital. E aí, um bebê prematuro, quando a gente via, né, aquele monte de aparelho nele, aquele, como você disse, acesso, né, toda hora tinha um procedimento e aquele sofrimento, nossa, como dói em nós, né? Como Muito. isso nos custa. E aí, também lembrei agora, nos leva a pensar que os nossos filhos, eles vão sofrer, né, na vida. Eles vão sofrer. Então, muitas vezes a gente vê que os pais não querem permitir que os filhos sofram, né? Mas eles vão sofrer. E a gente precisa também ensiná-los a sofrer. A Esther, que é a minha maior, ela é muito dramática. Então, se ela tropeça, ela, nossa, mamãe tá doendo demais. Eu não tô conseguindo nem caminhar, meu pé tá doendo. Você vai lá ver, tá vermelho, né? Machucou. Aí Aí eu vejo isso mais nela, né? Que eu preciso ensinar ela a sofrer. Então eu falo para ela, tá doendo, mas já vai sarar. Fica quietinho que vai sarar. Trazer mais essa leveza, né? Coisa que a gente vê muito hoje em dia. Marmanjão que não sabe sofrer, né? Às vezes passa uma contrariedade e o mundo parece que está acabando, né? Então a gente precisa encarar isso também na vida deles, né? Eles vão sofrer e agora pequenininhos cabe a nós ensiná-los também, né? É aquela frase, né? Justo que muito custa, o que muito vale. É sempre lembrando Justamente. dessa frase. É. E já que você tocou no assunto, né, da criança que virou um adulto, que não aprendeu, a gente já pode entrar em virtudes, né? Por exemplo, a virtude da ordem, que a gente constrói agora, né? É a base das virtudes vão sendo formadas desde a da infância, e principalmente pela mãe, né? Que é quem tá mais junto ali com a criança, o pai geralmente é quem vai sair. Né? E a gente vai ter live sobre o pai, gente. Vamos fazer live sobre o pai. Isso Né? mesmo. E a importância da gente saber se ordenar, né? Tanto a gente como a casa e ensinar isso para as crianças, né? Uhum. É. Eu sempre digo, principalmente quando eu vou visitar alguma gestante, né? A gente vai fazer educação perinatal, sempre cai, né, nesse assunto, né? Como que vai ser, como que vai dormir e tudo. Eu sempre digo, criança é rotina. Você Uhum. precisa ter uma rotina. A criança, ela precisa de previsibilidade, né? Ela precisa saber o que que vai acontecer daqui a pouco. Então, se você tem essa rotina, ela sabendo o que vai acontecer daqui a pouco, para ela fica muito mais tranquilo, né? Então, ela não fica uma criança agitada, ociosa, porque ela sabe o que que vai acontecer, né? Então, Uhum. a rotina é importantíssimo. Desde quando ela acorda, pequenininha, eu sempre faço com os meninos aqui em casa. Acordou, aí, né, toma café e tudo, vai arrumar a cama, vai tirar o pijama, né? Tem criança, a gente vê criança que tá 6 horas da tarde na rua de pijama. Eu acho isso horroroso. Então, vai tirar o pijama, troca o pijama, escova o dente, penteia o cabelo todo dia. Isso é você criando rotina, né? E é Uhum. lógico que isso também vai ajudar a passar o tempo. Se uma criança acorda e vai ficar de pijama ali já morgando na vida, não tem, né, atividade então para ela. Então a gente sempre faz isso, escova o dente, penteia o cabelo, vai rezar, depois vai brincar, né? Criança tem que brincar também. Não quer dizer que essa rotina é um general, né? Um quartel, Aham. assim. Mas eu tento sempre criar isso. Principalmente a rotina do sono, né? Essa hora todo mundo tá dormindo. E criança tem que dormir cedo, porque elas precisam também acordar cedo. Então, tudo isso vai ajudar não só para o bem da criança, né? Não isso não é bom só para eles, mas bom para a casa, né? Bom para o casal. Então,
a gente vai trabalhando tudo isso para todo mundo ser beneficiado, né? Não é só para um ou outro. Ah, a criança tem que dormir cedo para o pai e a mãe descansar. Lógico que também é, Também. mas é importante para ela também, né? Então, Uhum. a rotina é importante. E aí, você colocou sobre as virtudes, né? Os hábitos, o hábito de higiene, né? O hábito do sono, o hábito da ordem, tudo isso a gente vai cultivando na criança. E ela depende disso, eu que preciso fazer isso, né? Então, se Uhum. ela não vê em mim as coisas, não tem como ela crescer, né, nela isso também. Então, Uhum. se ela me vê de pijama o dia todo, ela vai pensar, por que que eu vou ter que trocar de roupa? Vou ficar de pijama também, minha mãe tá, né? Então, Aham. eu preciso ser espelho, né, para ela. E isso nos leva automaticamente para as virtudes. Eu preciso ser mais paciente para que ela seja paciente. Eu preciso ser mais amorosa para que ela seja mais amorosa, né? Então, é o espelho. Eles veem em nós, né, aquilo que eles vão ser. E criança é muito esponja, né? Ela absorve aquilo que tá ali e copia e faz tudo. Observa a Ana Clara, tudo que eu falo, ela repete. Até o jeito de Uhum, falar é a uhum, mesma coisa. justamente. E a gente que é mulher, né? A gente sempre tem aquela frase, né? A mulher é o sol da casa. Então, se Uhum. a gente está num dia nublado, você pode perceber, a casa toda fica, né? Fica. Aí tudo vai desandando, os meninos vão ficando agitados, a comida queima, o leite derrama, vai virando aquilo tudo. Então, a gente é o sol, né? A gente precisa Uhum. brilhar para que eles brilhem. Então, Ainda nessa questão da rotina, eu falo muito sobre isso também, principalmente na consulta de introdução alimentar, que eu falo para as mães, né? Não precisa ter horário fixo, porque horário certinho também atrapalha, né? Ela vai ficar muito uhum, preocupada com isso. Mas assim, é justamente isso. A hora que acordar, depois vai tomar café, vai escovar dente, vai brincar, vai ler, vai. Chegou o uhum, almoço. A criança precisa saber, né? Desse passo a passo. Tanto para que ela aceite todas as refeições, e também quando a criança está naquela fase de seletividade alimentar, esse é um dos pontos que a gente observa e geralmente tem alguma coisa desajustada na rotina dessa criança também e por isso está atrapalhando a alimentação. E é uma coisa que às uhum, vezes os pais nunca pensaram, né? E a falta da uhum. ordem, da rotina interferir nessa parte. Da perseverança, né? Principalmente na introdução alimentar, né? A gente precisa Uhum. perseverar. Eu brinco sempre que a minha maior dificuldade na maternidade é quando começa a comer. Porque a gente precisa ir lá todo dia, né? Faz a comidinha, oferece, mesmo que não quer. No outro dia você tem que fazer a mesma coisa, é a perseverança, né? Então, é outra virtude que se eles veem em nós, eles também vão desenvolver isso. Uhum, justamente. E bem, principalmente no início, né? Faz lá com todo o amor do coração e a criança nem quer saber de comer. Justamente. A minha pequenininha tá começando a comer. Assim, eu te falo que é difícil porque eu já tô atrasada. Ela já tá com 7 meses, tá fazendo 8 agora. E a gente ainda tá naquele comecinho, né? Aham. De você ter que ir lá, né? Todo dia fazer e tentar oferecer. Até que um dia, assim, magicamente você vê, não, já tá comendo, né? Da Aham. mesma forma o sono, né? A Esté hoje dá 7 horas, 7h30, ela já dorme. Onde ela tá, ela dorme. Então, Aham. isso é fruto de um hábito que a gente cultivou nela desde Uhum. pequenininha, né? Então, é cultivar. E aí a gente já entra numa das questões que deixaram na caixinha, que é como ter tempo com o marido, né? E é justamente isso, é ter uma rotina, porque a criança vai ter hora para dormir, então vai ter a hora de ficar com o marido, só os dois, né? E é o que a gente sempre precisa aprender, né? Que primeiro vem o nosso esposo, né? Para Uhum. depois vir os nossos filhos. Isso é muito difícil para nós que é mãe, porque a gente tem um instinto.
né? Aham. De querer cuidar de tudo, de tomar conta de tudo, de proteger e tudo. Então, a gente precisa sempre estar atenta a isso. Peraí, quem que está vindo primeiro, né? É, quando isso vem, lógico, quando a gente descobre que a gente está grávida, né? Uhum. Para a mulher, você vira mãe no primeiro dia que você descobre. O pai é quando nasce, isso é Aham. natural. Então, a gente precisa sempre pensar nisso, né? A importância que tem o matrimônio, o esposo, porque isso também reflete nos nossos filhos, né? Isso Uhum. também vai refletir. A gente sempre tem que ter o hábito de ter momentos nossos, né? Porque isso faz bem. A gente é o tempo que a gente tem para conversar sobre os filhos, né? Para acertar as coisas. Olha, estou percebendo que a Esté tá assim, a Celina tá assim, a gente precisa mudar isso, né? É o tempo que a gente tem para falar um do outro, né? Para falar o quanto a gente ama, o quanto o outro é importante. Então, a gente precisa disso e precisa fazer com que isso seja prioridade. Né? Às vezes, é lógico que não vai ter como a gente sair só os dois, né? Isso muitas vezes é muito difícil. Mas você criar esses momentos, né? Aqui em casa a gente gosta muito do MasterChef. Então, sempre na semana a gente tira um dia para assistir o MasterChef. É o tempo que a gente tem, né? Nós dois de conversar, às vezes de rir e tudo. Então, é muito importante isso. Sim, aqui também é bem difícil, assim, tá os dois em casa, sabe? E Fernando trabalha de turno, então, mas a gente sempre tenta, pelo menos uma, duas vezes da semana também, tá os dois, né? Porque é sempre Uhum. um trabalhando aqui, outro ali, mas aí tem que ter o tempo do casal também, né? Que O as tempo é a gente crianças que vão faz, né? precisar. Hã? O tempo é Oi? a gente que faz, né? Sim. Por mais difícil que seja, a gente precisa eleger as prioridades, Hum, né? precisa. E por mais que pareça que ficar, sei lá, os dois sentados vendo um filme, parece estar perdendo tempo, né? Mas com certeza não. Ah, muitas vezes a gente tá parado, mas tá pensando, a roupa tá na máquina, a cozinha tá Uhum, para arrumar, coisa, a gente vai pensando, mas a gente tem que estar ali, né? uhum, justamente. E aí acho que assim, a pergunta, né, a principal pergunta da nossa live é qual que é o papel da mãe na vida das crianças. Eu acho que o nosso papel é ser presença de Deus, né? Para eles. Então, uma criança, né? Uhum, Que quando se sente perdida, né? Quando às vezes tropeça, machuca, rala o joelho, quem que é a primeira pessoa que ela procura, né? A mãe. Então, a gente precisa sempre ser essa presença. Então, uhum, aquela que acolhe, né? Aquela que cuida do machucado, mas também aquela que orienta, né? Que coloca ali no prumo, que uhum. briga, né? Que corrige. E Deus faz isso com a gente, né? Quando a gente está andando, tropeça e machuca, a gente corre para Deus, né? Fala, Uhum. Deus me ajuda que eu não consigo sozinha. Tá doendo, né? Então, mãe é isso, né? É ser Deus para a criança, né? Essa presença de Deus na vida dela. Porque quando a gente reflete Deus, né? Vamos dizer assim, quando as minhas atitudes levam os meus filhos, né, para as coisas de Deus, elas vão se sentir mais atraídas a Ele. Então, é lógico que isso vai depender, né? Não vai depender só de mim. Mas eu preciso ter na minha consciência a tranquilidade de que eu fiz a minha parte, né? Então, o maior sonho de uma mãe é chegar lá no céu e ver todos os filhos dela lá, né? Com certeza. Então, é, é... então o nosso papel é esse, né? Eu penso que o Uhum. nosso papel seja esse. E todos os dias refletir, né? O que que eu preciso melhorar, né? O que que eu posso ser melhor para os meus filhos? É lógico que vão ter dias que a gente vai pensar, nossa, hoje eu não fui nada para eles. Mas ali aos poucos a gente vai criando, né? Essa presença para eles.
Eu acho que é justamente isso. Isso acho que mãe se resume, sei lá, em amor, né? A criança tá doente, ela vai querer o colo da mãe, como você falou, machucou é a mãe. A mãe sai, a hora que volta, quer ficar com a mãe. Então, acho que Uhum. é isso, né? É amar e amar muito essas coisinhas pequenininhas que Deus nos confiou, porque também não são nossos, né? É de Não. Deus. E é para Ele que vai voltar. E, Uhum. e é justamente isso, é chegar no céu e tá todo mundo lá. Isso. Que ele nos dê essa graça, né? Deus abençoe. Eu vou deixar. Você quer falar mais alguma coisa antes de eu abrir aqui pro pessoal? Se alguém Não. quiser, né, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, que a nossa live já tá chegando ao fim. A sua mais nova tá com quantos meses? Fez 8 agora. Semana 2? passada. 8. 8 8? meses. É. A Mariana tá com 4. Oh, tá pequenininha ainda. Tá. A Esté tem 4 anos. A Celina tá com 3, o José com 2 e a Elisa tá com 8 meses. Tadinha. Acho que quando fala assim, as pessoas só pensam no trabalho, né? Mas é tão bom, não é? Eu É. até tem hora, quando Mariana nasceu, né, passou aquela fase do puerpério, que é mais difícil. Aí eu tava Uhum. super cansada e o Fernando, meu marido, falei com ele: "Nossa, cansa tanto, mas é tão bom, né?" É Não desse dá jeito. pra, não dá pra imaginar mais a vida sem, né? Justamente. Eu fico imaginando o que seria de mim, né, sem eles. Eu falava esses dias até com a Ana. Quando a gente morrer, né, o que que as pessoas vão lembrar de nós? O que que a gente vai ter deixado? Às vezes a gente pode deixar aí milhões e milhões, né? Mas eles vão se Aham. perder. Mas quando você, né, quando as pessoas lembrarem, é a Leide que tem aquele tanto de filho, nossa, isso é uma herança de verdade, né? Então, não tem como a gente olhar para eles e pensar que são só trabalho, né? Eles são, sim, o melhor trabalho que existe, né? Sim. Mas eles não são só o trabalho. E acho que os filhos também vão mudando muito a gente, né? Porque eu tô aqui hoje como nutricionista por causa da minha primeira. Quando eu engravidei dela, que eu sou nutricionista há 8 anos, mas eu tava parada. Então, quando eu engravidei dela, que eu resolvi vir e pro materno infantil. E aí, Uhum. estamos aqui hoje. Eu também. Hoje eu tô aqui por causa deles, né? Então, eles me levaram, né, a seguir em frente, a dar passos maiores. E é isso o sentido, né, dos filhos na nossa vida. Eles nos fazem ser melhores. Com certeza. A Nath Gomes disse: Estou grávida de 29 semanas, mas já penso no meu baby aqui. Porém, preocupo com o parto. Porque a gente pensa tanto se vai dar conta, né? Alguma dica? Deixa eu olhar aqui como é que é o nome dela. A Nath. Nath. Ah, então, na verdade, a questão do parto, ela foi inculturada, né, em nós que o parto, que a gente não dá conta do parto, né? Que o parto é difícil, que é doloroso, então a gente vem aí de toda uma cultura, né? Tanto médica quanto popular. Então, quando você vê isso, a gente ouve muito isso assim. Só que, na verdade, o nosso corpo ele está preparado para isso. É um processo natural. Desde o momento lá da concepção, né, quando iniciou a gestação, o nosso corpo ele já prepara para o grande momento que é o parto. Então, o que você precisa, Nath, ter na sua mente é justamente isso. O meu corpo está preparado para isso, né? Eu nasci para isso, né?
se o meu corpo é capaz de gestar, ele é capaz de parir também. É lógico que aqui a gente não coloca, né, N motivos que podem levar a uma cesárea. Mas um parto natural, ele faz parte do nosso, vamos dizer assim, nosso código genético, né? O meu corpo está preparado para isso. E o que nos traz mais essa segurança é a busca por conhecimento. Né? É você buscar conhecimento, buscar estudar sobre o parto, o que você pode fazer para aliviar as dores, né, no trabalho de parto, os exercícios, as posições, as massagens. Tudo isso vai ajudar com que você passe por esse processo de uma forma mais tranquila e melhor ainda, mais rápida, né? Então, busque mesmo conhecimento, estude, né? A gente tem aí tanta coisa, né? A nossa mão que nos ajuda a conhecer melhor, né? A entender melhor. Então, busque mesmo conhecimento, porque é isso, ninguém vai poder te tirar. E é isso que vai te trazer a certeza de que você pode, que você consegue, que você é capaz. Uhum. Eu acho que Hum, é justamente na gestação que a gente vai estudar mesmo sobre o parto, sobre a amamentação, sobre esse início, né, da vida do bebê. uhum. E também já agora 29 semanas, não sei se a médica já conversou com você, ver com ela se ela é daquelas médicas que faz mais cesárea ou se faz parto normal, porque se for daqueles que fazem muita cesárea, é bom procurar outro também, né? Porque É muito infelizmente não importante, é. né? É, É às muito vezes importante ter não. uma equipe, né, que vai te apoiar na sua decisão. Então, ter pessoas que te apoiam nisso é muito importante. Quanto ao medo, é normal você sentir medo, né? Eu tenho 4 partos e se eu engravidar de novo, eu vou sentir medo, porque é algo desconhecido, né? É algo imprevisível. Só que esse medo, ele não pode tomar conta do nosso coração, né? Você precisa primeiro buscar o que está causando esse medo. Então, se é alguma dúvida relacionada ao parto, se é alguma coisa que você ouviu, né? Então, tudo isso você precisa começar a trabalhar em você, para que esse medo não seja maior do que a certeza que você vai conseguir, né? De que você é capaz. Ela falou que o médico apoia o normal. Então Que agora é bom! acreditar mesmo, você consegue. Estudar as fases do parto, estudar todo o momento, né? Para que já se Uhum, prepare. isso. Se mais alguém quiser colocar mais alguma coisa. Leidiane, eu já vou te agradecendo. Muito obrigada por você estar aqui segunda-feira, 9 horas da noite. Muito obrigada. Foi muito boa, né, ouvir você falar sobre o que é ser mãe, né, sobre todos esses pontos que a gente conversou, foi muito bom mesmo. E obrigada para todo mundo que está aqui com a gente, né, falando desse assunto que é tão bom, né, é tão importante, né? Acho que principalmente hoje em dia, né, que a gente vem falando tão mal da maternidade, né, coloca tanta dificuldade. Mas assim, supera todas as dificuldades, né? O amor das crianças, aquele sorrisinho banguela, supera qualquer coisa. Justamente. Eu que agradeço, né, pelo convite, por você ter me chamado. E assim, eu acho que é muito importante, né, a gente falar sobre o quanto é bom você ser mãe, né, o quanto é bom você viver maternidade. A gente dá de cara aí com muitos textos, né, sobre a maternidade real, sobre depoimentos, enfim. Mas faz parte também do nosso papel dizer que muitas vezes é difícil, sim, mas é muito mais prazeroso, é muito mais belo, né? É muito mais recompensador do que difícil. Então, eu te agradeço por, né, me convidar, por partilhar. Estou aqui sempre. Quando você quiser, precisar, pode chamar. Tá bom, muito obrigada. E quem quiser informações sobre o parto, né? Doula, enfermeira, tem informação lá no seu perfil, né? Isso mesmo.
Então é isso. Muito obrigada, gente. Boa noite. Fica todo mundo com Deus. Semana que Boa vem a gente noite. tem mais live. Tchau. Tchau.